Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. E aqui nós estamos fazendo um estudo acerca dos relacionamentos, no nosso material, que nós estamos estudando juntos, que é os fundamentos para a fé e obediência. Nós temos como ênfase o relacionamento entre os irmãos. E o tema de hoje é um tema muito especial, porque nós vamos falar acerca da natureza do nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas. Em primeiro lugar, querido, nós precisamos entender que somos membros uns dos outros. O que é isso, ser membros uns dos outros? É que nós somos chamados para sermos participantes do corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. Como diz em 1 Coríntios 6,17, a Bíblia diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Cada um de nós, quando nos entregamos a Jesus de Nazaré, nós nos tornamos um com ele, uma unidade perfeita, com o corpo de Cristo. Fomos enxertados pela fé na família eterna de Deus e fomos feitos um com ele. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Como diz 1 Coríntios 12:2, a Bíblia diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Efésios 5, capítulo 30, a Bíblia diz: porque somos membros do seu corpo. Nós temos que entender que fazemos parte da família eterna de Deus, do corpo de Cristo. Nós temos irmãos, que nós temos um Pai celestial que nos ama, que nós temos um irmão mais velho, que é Jesus de Nazaré. Cristo não é só a cabeça, mas também o corpo. Então, ao pertencermos ao seu corpo, somos parte dele mesmo, ou seja, do próprio Cristo. Somos um com ele. Cristo é a videira verdadeira, diz lá em João 15:30, e nós somos os ramos, a extensão daquilo que Jesus é. Será que nós temos sido a extensão daquilo que Jesus é na terra, no nosso dia a dia, na nossa vida? A videira verdadeira não consiste somente no tronco e nos ramos, A videira é uma totalidade, é uma planta completa, que possui ramos, que possui troncos, A videira é a totalidade, os ramos são partes individuais. Nós também somos parte do próprio Cristo. Como diz Efésios 1:23, nós somos a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, Ou seja, o próprio Cristo é isso, e nós, juntamente com ele, somos parte do próprio Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, segundo Efésios 1:23. A expressão mais comum que mostra essa relação com Cristo é o que na Bíblia nós vamos ver várias vezes Paulo falando, os demais apóstolos, que é aquela posição chamada em Cristo. Em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então essa expressão mostra essa relação entre o crente, o cristão, cada um deles individualmente, com o corpo de Cristo, nessa posição espiritual conhecida na Bíblia como em Cristo. Ela aparece muitas vezes no Novo Testamento, especialmente nas epístolas, nas cartas pastorais, e revela quão estreita e substancialmente Deus tem nos unido a Cristo, seu Filho amado, e nos tem feito um só com ele. Este é o ponto central e fundamental de toda a proclamação da edificação, de toda a proclamação da verdade de Deus. Em virtude da nossa união com Cristo, somos membros uns dos outros, conforme Efésios 4:25, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, existe uma ligação com o outro. O dedo fora do corpo não tem função alguma, vai morrer, está fadado à morte. Mas o dedo junto ao corpo, ele tem uma função específica. Assim também, temos que andar junto com os nossos irmãos na comunidade da fé, porque somos membros uns dos outros. Segunda verdade está em Romanos 12:5. Assim também nós, conquanto muitos, diferentes pessoas, cada um com as suas individualidades, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Romanos 12:5.
Então, a nossa participação na vida de Cristo nos coloca em um relacionamento orgânico, funcional, de vida com o seu corpo, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, as comunidades cristãs espalhadas por todo o mundo. Não podemos participar de Cristo sem participar, portanto, uns dos outros, dessa comunidade de fé. Nossa união com Cristo envolve a nossa união com todos aqueles que estão unidos a Cristo. Ao ser um com Cristo, também sou um com os meus irmãos. Precisamos entender essa realidade espiritual. Este vínculo que nos une aos outros é um vínculo espiritual. Está lá em 2 Coríntios 5,16 e Efésios 4,3. E é lindo, é sublime e eterna essa relação espiritual de uns com os outros. É a relação mais importante que podemos ter nessa terra. Né? Qualquer relacionamento é temporal, mas o nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo deve ser eterno. É um amor que vai se perpetuar até na eternidade, no porvir, na glória eterna. Esta unidade é a que Cristo conseguiu pelo sacrifício dele mesmo, através da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Ele criou em si mesmo um só e novo homem, um só corpo. Nós vemos isso claramente em Efésios 2, 14 a 15. Cristo, quando ora ao Pai, em João 17, de 20 a 23, ele ora que os seus discípulos sejam um só, como ele é um com o Pai. Pede por essa unidade perfeita, visível, manifestada ao mundo, né? Deus está respondendo e vai continuar respondendo à oração do seu Filho amado. Hoje, né? Com o seu Espírito poderoso envolvendo os irmãos e gerando um vínculo, né, espiritual de amor, de relacionamento, de afeto, de cuidado uns com os outros. Então devemos ter a mente de Cristo e ver-nos uns aos outros como Ele nos vê. Somos membros de Cristo, somos um com Ele, somos membros uns dos outros e uns com os nossos irmãos. Por isso que nós não podemos guardar ressentimento, nem mágoa, nem nada nesse sentido. Porque o amor deve ser, é como se cada um de nós fôssemos tijolinhos no edifício espiritual de Deus, e a argamassa, o cimento, né, que nos une é o amor de Jesus, que excede todo entendimento. Segunda verdade é que nós somos irmãos. Parece que as pessoas às vezes esquecem isso. No ambiente das igrejas, no ambiente da fé, somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. Existem dezenas de versículos que falam sobre isso. João 1, de 12 a 13, Romanos 8, 16 a 17. Quando nós nascemos de novo, somos gerados como filhos de Deus e assim somos feitos seus filhos. E esses filhos têm irmãos. Deus nos adotou como filhos da fé em Cristo Jesus e derramou em nossos corações o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, o Espírito Santo de Deus. E nos ensinou a orar chamando-lhe de Pai Nosso, de Abba. Aqui fala de intimidade, de paternidade, de filiação, de família. Aleluia por isso. Agora somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai eterno. Deus nos colocou na mesma relação filial que Ele tem com o seu Filho Cristo Jesus, que Ele tem com o seu Filho amado, e nos elevou ao mesmo grau de relação, de privilégio, de benefícios que o Filho tem com o Pai e que o Pai tem com o Filho. A maior honra que um ser humano pode receber nessa terra é ser feito filho de Deus, nascendo de novo, entregando a sua vida, o seu coração para Jesus, buscando viver a vida que agrada o coração de Deus. Por sermos filhos desse mesmo Pai, somos irmãos em Cristo, conforme diz Romanos 8, 29, Mateus 23, de 8 a 9. Somos membros dessa grande família, a família de Deus, sendo Ele próprio, Deus Pai, o nosso Abba, e Jesus, o nosso irmão maior. E nós, que estamos aqui na terra, na comunidade da fé, nas igrejas, nas denominações, irmãos de todos aqueles que são filhos de Deus. Esse vínculo é tremendo, um vínculo espiritual ainda mais forte do que o parentesco de sangue, que é temporal. O parentesco de sangue é temporal, mas o parentesco espiritual, né, a relação, o vínculo espiritual que nós temos com os nossos irmãos é eterno. A família de Deus é eterna.
Portanto, devemos ver-nos e estimar-nos como verdadeiros irmãos. Será que você tem visto os seus irmãos da igreja como verdadeiros irmãos? Será que você tem entendido que esse vínculo espiritual com os irmãos da comunidade da fé é mais forte, ou deveria ser mais forte do que o vínculo que você tem com seus parentescos de sangue? Até porque o sangue de Jesus também cria um vínculo entre nós que somos da igreja do Senhor, porque o sangue de Jesus está sobre nós. Esclarecimento importante, né, é que nem todos os homens são nossos irmãos, né, pois nem todos são filhos de Deus, nem todos nasceram de novo. Existe uma mentalidade popular hoje errada, equivocada, que considera que todos os homens, ou seja, toda a humanidade, são filhos de Deus. Também existe uma teologia errada chamada universalismo, que considera todos como irmãos e filhos de Deus. Isso é um grande equívoco. Tratando-se de criação, né, todos são criaturas de Deus, mas na ordem espiritual, uns são filhos de Deus e, infelizmente, por rebeldia e por falta de arrependimento, outros são filhos do diabo. Então só existem dois tipos de filiações: ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Aquilo que você faz com a tua vida, a maneira como você vive, a maneira como você leva a tua vida com relação às coisas de Deus, ou virando as costas para Deus, vai definir que tipo de filiação você tem. Está lá em 1 João 3,10, 1 João 4, de 5 a 6, João 8, de 38 a 44, e Colossenses 1, 13, fala sobre essas duas filiações e o que é necessário para realmente sermos filhos de Deus. E quais são as características daqueles que não são filhos de Deus, ou seja, filhos do diabo. Quem são os filhos de Deus, ou quem são os nossos irmãos? São aqueles que nasceram de novo, conforme João 3, de 3 a 6. Quem são os filhos de Deus, ou quem são os nossos irmãos? São aqueles que estão sujeitos, submetidos a Jesus de Nazaré, seguindo-o e perseverando em todas as coisas que Deus fala na sua palavra. Então, amados, nós falamos sobre isso. Lembramos duas grandes verdades sobre a natureza do nosso relacionamento. Primeiro, que somos membros uns dos outros. Não existe cristianismo como uma ilha isolada dos outros, né? Existe um grande fenômeno no dia de hoje, que são os desigrejados. Eles acham que podem servir a Deus, servir ao Senhor, sem participar da comunidade da fé, sem participar do corpo de Cristo. Isso é uma grande mentira, um grande engodo, porque para sermos verdadeiramente membros do corpo de Cristo, né, para sermos filhos de Deus de verdade e mantermos viva a nossa fé, nós temos que fazer parte de alguma comunidade cristã real, uma comunidade cristã saudável, abençoada e abençoadora, né? E a segunda grande verdade que nós vimos é que nós somos irmãos. Somos irmãos, filhos de Deus, do Abba, o nosso Pai, e irmãos de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça de Deus esteja sobre você, que o Senhor derrame graça e glória sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua família, que a bênção do Senhor venha sobre você em nome de Jesus. Querido, não esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar com outras pessoas, crescer na graça, na comunhão do Senhor. Curta lá o nosso canal, divulgue ele, canal do YouTube, PR Giovanni. Nós temos mais de quase 600 vídeos ali para abençoar o seu coração e a sua vida. E temos também um Facebook que constantemente estamos divulgando os nossos vídeos. E também versículos bíblicos, frases cristãs, para abençoar a sua vida e o seu coração. Que a graça do Senhor abençoe você, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Um beijo do pastor Giovanni. E lembre-se, você faz parte da família eterna de Deus. Se nasceu de novo, nasceu para Deus, caminha com Cristo, você faz parte da família eterna de Deus. Você é meu irmão, eu sou teu irmão, e graças a Jesus somos salvos, restaurados e inseridos na família eterna do nosso Deus.